Glória a Deus, bom dia, paz do Senhor, louvado seja o nome de Jesus Cristo, é de Deus. Irmãos, é uma honra estar aqui com vocês, é uma alegria, confesso para vocês que eu queria estar escutando o meu pastor Juscelio, mas é uma honra, um privilégio poder servir essa casa que eu tanto admiro. E já faz algum tempo que eu estou querendo vir aqui para se alimentar, para viver o que vocês estão vivendo. Eu tenho comentado, eu tenho falado com a Soraya, a gente tem visto, né? Eu falei, eu sempre soube que essa igreja foi sempre intensa. Mas eu falei, meu Deus, essa intensidade está nos contagiando lá na Inglaterra também. Eu já estive aqui algumas vezes num outro prédio, né? Acho que foi umas 2 vezes eu estive aqui ministrando. E eu sempre fui impactado, irmãos, pela intensidade, né, dos irmãos e pela intensidade daquilo que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Amém, irmãos? E nós estamos ali ajudando, né, de alguma forma, auxiliando o pastor Juscelio, né, nessa missão de Portugal, Noruega e também Inglaterra. Então eu estava vindo para cá para dar o suporte, né, para carregar a malinha do nosso pastor, e estava muito feliz de poder estar aqui, né, de viver isso, de experimentar isso. A hora que eu cheguei aqui, irmãos, eu fui já impactado pelo amor de Deus. E como é bom, irmãos, se juntar com quem está pegando fogo. Como é bom se juntar com quem está incendiado. Sabe, irmãos, nós não fomos feitos para ficar sozinhos. Amém, irmão? Nós somos seres relacionais e nós precisamos uns dos outros. E esse é o tempo de nós darmos as mãos. Amém, irmãos? Dar as mãos, parar de brigar. Você já percebeu que pastor, ele não tem medo do diabo? Pastor tem medo do outro pastor. É assim ou não é? Chega um pastor, os outros pastores às vezes, quem que é aquele ali, né? Eu não sei se acontece isso, né, aonde você está, mas eu sempre, por 10 anos, né, nós cuidamos e iniciamos o MEVAN, Ministério MEVAN Ribeirão Preto, lá no interior de São Paulo. E cuidei ali com cafés de pastores durante anos, né, cuidando, aconselhando pastores. E a gente via, né, o medo dos pastores quando chegava alguém novo, sabe? Porque está todo mundo, às vezes, protegendo o seu lugar, protegendo com medo que alguém tome alguma coisa. Irmãos, aquilo que Deus te deu, ninguém pode tomar. Aquilo que você carrega, sabe, irmãos, há uma singularidade, há algo precioso, só você carrega. Amém, irmãos? E se alguém vier e tomar a tua igreja, irmão, você começa a louvar Deus em outro lugar e a igreja lá não para. Amém, irmãos? A obra não é nossa, a igreja não é nossa. Eu sempre fui confiando, eu nunca tive medo de que ninguém tomasse aquilo que Deus me confiou, porque não é meu. Amém, irmãos? Tanto é que eu fui enviado para a Europa, né, pelo apóstolo Juscelio, apóstolo Luiz Hermínio. Nós fomos enviados para cá. Chegamos em 2019, dezembro de 2019. Deus me trouxe para viver a pandemia lá na Itália. E foi um tempo difícil para todos, né? E havia um espírito de medo muito grande ali na Itália, como era, né, a gente não podia sair de casa. Foi um tempo terrível. E quando eu cheguei aqui, eu já comecei a falar, Senhor, tá certo isso, eu deixei a igreja lá, estava tudo bem, eu chego aqui. Irmãos, eu me lembro que eu saía todos os dias. Eu estava numa casa, numa montanha, e uma casa simples, era 2 cômodos numa montanha, parecia a casinha do Zé Colmeia, e a gente estava ali fazendo a documentação. E não podia sair de casa para nada. Tinha um alerta, né, que tocava, uma sirene que tocava, um carro que passava, helicóptero que estava vigiando. Mas todos os dias eu colocava a minha caixinha de som lá fora e eu ficava com as mãos levantadas profetizando vida sobre a Europa, sem entender muito o que estava acontecendo, porque a gente não entendia o italiano e eu demorei um pouco para entender realmente onde a gente estava, o que estava acontecendo. E a gente ficava ali profetizando, sabe, vida sobre os pastores, vida sobre a igreja, vida sobre, sabe, a Europa. E eu vou te falar, irmãos, às vezes a gente
busca o Senhor e quer que o Senhor nos coloque em lugares maravilhosos, e muitas vezes o Senhor nos conduz para um vale de ossos secos. Irmão, se Deus te levou, está te levando para um vale de ossos secos, é para que você profetize vida naquele lugar. Irmãos, falar que está ruim, irmão, já tem um bando de gente que fala que está ruim. Ah, está morto, esses ossos estão sequíssimos. Não, irmãos. O que o Senhor precisa é de homens que não concordem com a massa e que cheguem ali e dizem: Senhor, qual é a tua vontade para esses ossos? Então, Senhor, eu vou liberar uma palavra aqui. Que haja vida, irmãos, e a gente não pode se assustar e nem desanimar com o reboliço, porque o reboliço são os ossos batendo, cada osso correndo para o seu osso. É bagunça, é barulho, é estranho, dá medo, irmãos. Eu que não queria estar num cemitério onde caveiras estavam se levantando, ossos correndo para lá e para cá. Você entende o que eu estou falando ou não? Mas muitas vezes é nesse lugar que o Senhor nos introduz para profetizar vida. Você é um ministro de vida. Amém, irmãos? Profetiza isso para o seu irmão. Fala: você é um ministro de vida. Não se esqueça disso. Você é um ministro de vida. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Irmão, sou casado há 18 anos com a Soraya. Sou pai do Isaac e da Júlia. Eles ficaram lá em Porto, como estão de férias, ficaram lá na casa de uns amigos, um pastor Leandro, pastora Karina, que tem cuidado de nós lá. E nós estamos à frente, pela graça de Deus, da missão Mevan Reino Unido. E temos cuidado ali, temos feito mesas de relacionamento com pastores em Londres e também em Manchester. E eu queria contar com as suas orações, amém, irmãos? E eu falo assim, um dia ainda a gente vai ter, meu Deus, esse ambiente lá também. Aleluia. Um dia a gente vai ter esse ambiente, sabe, da glória lá também. E a gente, lá na minha casa, a gente se reúne com alguns pastores. E agora no começo de setembro, o pastor Juscelio vai estar lá. A gente alugou um local. E daqui a pouco outros pastores também estão chegando, né? O pastor Júnior, outros pastores estão chegando para nos ajudar. Irmãos, há uma expectativa muito grande do que Deus vai fazer. E na verdade já está fazendo. Amém, irmãos? Deus não está precisando de gente perfeita, não. Deus está precisando de gente quebrantada. Deus não está precisando dos perfeitos, irmãos. Deus precisa só de um coração quebrantado, um coração simples, uma pessoa que tem um coração de aluno. É isso que o Senhor precisa, que está sempre disposto a aprender. Amém? Eu preciso continuar aprendendo. Eu preciso continuar honrando os meus pastores. Eu preciso continuar ouvindo. Sabe, irmãos, eu não posso me tornar uma referência para mim mesmo nesses dias. Quando eu me torno uma referência para mim mesmo, eu caio. Irmãos, quando os olhos de Eva foram mudados com relação à presença do Senhor, irmãos, ela caiu. Só quando os olhos mudam, cai a honra, cai a admiração. Quando uma esposa já perde a admiração pelo seu marido, ela já entra num lugar de queda. Quando o marido perde esse lugar de admiração pela esposa, pelas autoridades, ele já entra num lugar de queda. Quando teus olhos mudam com relação ao teu pastor, você já entra num lugar de queda. Sabe por quê? Porque a gente só quer ver o Cristo que habita na pessoa, mas a gente não consegue lidar com a humanidade delas. Aqui está o Rodrigo, mas também tem o Cristo que habita no Rodrigo. Tem hora que você vai ver o Rodrigo. E é nessas horas que a gente é tentado a desonrar. Não, eu preciso continuar vendo Cristo na tua vida. Eu quero continuar vendo Cristo na tua vida, mesmo que eu esteja vendo a sua humanidade. Irmãos, e a maior espiritualidade de uma pessoa é a sua humanidade. Quanto mais humano nós formos, mais espirituais nós somos. Sabe, quanto mais gente nós formos, mais espirituais nós seremos. Nós não precisamos de uma roupa bonita, nós não precisamos engrossar a voz, nós não precisamos ter uma aparência bonita, porque Deus não lida com a aparência, Deus lida com o coração. Aleluia! Você está comigo aqui, irmãos? Gostoso esse ambiente, pastor, um céu rasgado. Aleluia! Põe a mão no seu coração assim.
Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor está aqui. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa paz. O Senhor é quem nos estabiliza, nos coloca em ordem. O Senhor é quem... meu Deus, o Senhor é quem nos conduz as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor está no controle de tudo. Obrigado, Jesus, porque nos períodos de angústia, nos períodos de pressão, o Senhor dizia: Pai, obrigado porque eu sei que eu não estou sozinho. Senhor, é esse mesmo sentimento que nós estamos aqui dizendo: Pai, obrigado porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Obrigado porque o Senhor está conosco. Tu és a pessoa mais importante deste lugar, Jesus. Tu és muito bem-vindo, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor já está aqui. Eu te peço, por favor, continue aqui. Toma as nossas vidas, marca as nossas vidas, toma-nos, corpo, alma e espírito, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que essa reunião, uma hora pode acabar, mas o culto ele continua continuamente. Oh Espírito Santo de Deus, vem colocar tudo em ordem dentro de nós. Eu profetizo uma manhã de ativação, eu profetizo uma manhã de cura, de graça, de libertação. Deus, eu profetizo uma manhã de rendição aos seus pés. Nós nos rendemos a Ti. Seja feita a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém, gente? Aleluia. Você sabe que numa mesa a gente conversa, numa mesa a gente imparte o coração. Eu não queria pregar. Aqui já tem muitos pregadores, eu queria impartir o meu coração aqui. Amém, irmãos? Impartir com você. Como é bom estarmos na mesa de Jesus. O nosso desafio é a gente levantar para servir aqueles que a gente não gosta. O nosso desafio é servir aqueles que Jesus também coloca na mesa, mas que a gente também não gosta. Tem alguém que você não gosta? O desafio desses dias, irmãos, é parar de querer ser servido e começar a servir, porque Jesus, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E o servir, irmãos, é a ação do reino. Amém? Se existe uma ação do reino, é o servir. Agora, entenda uma coisa comigo: a linguagem do reino é a honra. Eu preciso te honrar. Você não tem que me honrar, eu tenho que te honrar. Honra não se exige, honra se dá. Pelo lugar que a pessoa ocupa na tua vida, pelo lugar que ela ocupa. Por isso é necessário honrar pai e mãe. Não interessa o caráter deles, é o seu pai e a sua mãe. Não interessa se você foi fruto de um estupro ou não, se você foi gerado dentro ou fora do casamento, você tinha que nascer. O teu pai e a tua mãe tinham que ter se encontrado naquele lugar, dentro do casamento ou fora do casamento, para que você nascesse. Então você não é um acidente, você nasceu para cumprir aquilo que já estava escrito a teu respeito. Nós nascemos para cumprir aquilo que já estava escrito, irmãos, em nome de Jesus. O que eu preciso é me unir ao que o Senhor já está fazendo. O que eu preciso é me unir ao que o Senhor já disse que seria feito. Senhor, o que está escrito sobre mim? Senhor, o que está escrito sobre mim? Não deixa eu atrapalhar os seus planos. Não deixa eu... Porque a nossa vida é feita de escolhas, a nossa vida é feita de decisões. Decisões mudam a nossa vida. Decisões que você pode tomar hoje, pode mudar a sua vida para sempre. Amém, irmãos? Aleluia. Eu glorifico a Deus porque há humildade nesse lugar. Sabe, bispo? Sabe por quê? Deus falava face a face com Moisés, mas precisou levantar Jetro para falar com ele e dar as instruções para ele. A gente precisa de humildade para poder escutar outras pessoas que Deus está querendo usar para nos falar. Quantos entendem o que eu estou falando, irmão? Se Deus falava face a face com Moisés, por que Deus então não falou tudo para Moisés face a face? Não. Moisés, vai lá conversar com o seu sogro vai te dar algumas instruções, vai te ajudar aí com o ministério. Eu estou vendo que você está se acabando com esse ministério, eu estou vendo que você vai ficar doido, vai cair em depressão se continuar assim. Moisés, se você continuar assim, você vai ficar com gastrite, sinusite, bursite, vai começar a ter um monte de coisa. Moisés, quantos entendem, irmãos?
Foi preciso parar e escutar as instruções do seu sogro Jetro. Nós precisamos uns dos outros. Sabe, irmãos, quando Jesus nasceu, Ele reuniu pastores. E eu vou te falar, quando pastores começam a se reunir em unidade, algo do céu sempre é gerado. Amém, irmãos? Quando eu vejo um monte de pastores se reunindo, irmãos, algo do céu está sendo gerado. Aleluia. Pastores dando as mãos, denominações se juntando. Sabe, irmãos, isso é reino de Deus. Um reino onde nós reconhecemos que precisamos uns dos outros. Você tem o que o teu irmão não tem, só que o teu irmão tem aquilo que você não tem. Aleluia. Somos uma equipe, somos um corpo e o nosso cabeça é Cristo. Amém, irmãos? A igreja de Cristo não é uma igreja descabeçada. Não, a igreja de Cristo, irmãos, é uma igreja que tem um cabeça, que tem um governo, que tem uma direção, amém? Então, se Deus te colocou no calcanhar, seja o calcanhar. Se Deus te colocou no braço, seja o braço. Não reclame da tua posição. Glorifique a Deus por você fazer parte deste corpo maravilhoso. Não importa o teu lugar. Amém, irmãos? É tempo da gente dar as mãos, diminuir os espaços entre nós. Porque todas as vezes que nós abrimos espaços uns com os outros, nós damos lugar ao diabo. Toda vez que eu não ocupo o meu lugar de marido na vida da minha esposa, eu abro um lugar para que Satanás entre no nosso meio. Porque, irmãos, nisso consiste o nosso sacerdócio, que é ocupar os lugares vazios. Satanás não tem lugar. Ele só ocupa os lugares que eu e você entrega para ele. Quando eu abro um buraco com os meus filhos, quando eu abro uma lacuna com os meus pastores, quando eu abro uma lacuna, irmãos, eu abro um espaço, e nesse espaço Satanás se instala. Não, irmãos, que entre nós não haja nenhum espaço para que o inimigo venha, em nome de Jesus Cristo. Quando você abre um espaço com a sua sogra, quem ama a sogra aqui? Ó, tem uns crentes aí, né? Aleluia. Gostar é uma coisa, né? Amar a Deus é obrigado. Quando você diminui o espaço com a sogra, o Satanás que estava ali no meio, não na sogra, no meio, irmãos, ele vai embora. Nisso consiste o nosso sacerdócio, amém, irmãos? Eu falo sempre da minha sogra, eu amo minha sogra. Lá em Ribeirão, por 10 anos, eu pregava e ela ficava cuidando da cantina, ela e meu sogro lá atrás. Então, vira e mexe na pregação, eu mexia com ela lá atrás, aí eu só escutava as panelas baterem lá. Não, eu amo minha sogra e vou receber ela esse ano aqui na minha casa. Esteja orando por mim, aleluia. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o reino de Deus é um reino de amigos. É um reino de amigos, não de concorrentes. Irmãos, a gente não é empresa, a gente não é McDonald's, a gente não é franquia. Sabe que eu tenho que produzir, que eu tenho que dar resultado. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus ama você pelo que você é, não pelo que você produz. Deus ama do jeito que você é, com suas manias, com suas qualidades, com seus defeitos. Deus ama você do jeito que você é. Aleluia. A gente vem de eu vim de um ministério lá atrás, irmão, muitos anos atrás, onde eu era um número. Eu era um número e eu tinha que produzir. Se eu não produzia, eu estava em pecado. Se eu não multiplicava, eu estava em pecado. Irmãos, eu nunca consegui ter mais do que 3 discípulos num sistema de números. Quantos entendem o que eu estou falando? Nunca consegui ter mais do que 3 discípulos. No final do ano, irmãos, todo mundo tinha que apresentar os seus frutos lá na frente. E o pessoal trazia, todo mundo ficava aqui, sabe? E você tinha que apresentar, né, os seus números. E todo mundo com 12, 24, não sei quanto. E eu, irmão, tinha 3. E eu ligava para eles e falava assim, não falta não, porque senão... Porque havia uma competição, eu não sei, quando se trata de números, é um ambiente de competitivo, e eu falava, meu Deus, o reino de Deus não é isso. E você acredita, irmãos, que era um dia de lava-pés, né? O discipulador tinha que lavar os pés dos discípulos, e todo mundo lavando 12, 24 pés, 68, 324 pés, e eu dizendo, meu Deus, eu tenho 3 pessoas para lavar o pé. E você não sabe da pior, irmão. Dos 3 que eu tinha, só 2 queriam que eu lavasse o pé, o outro não queria. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus,
Eu tenho que lavar pelo menos 3 pés. Eu já sou a minoria aqui. Ele falou, sabe o que é, pastor? Eu tenho vergonha. Eu falei, por quê? Ele falou, pastor, eu não tenho o dedinho do pé. A gente ri. Mas eu chorava muito, sabe por quê? Porque tinha gente. Tinha discípulo que ligava para o seu discipulador e falava assim, eu estou me separando do meu marido. E sabe o que o líder falava? Deixa para separar na segunda-feira, porque no domingo é o dia da apresentação dos frutos. Eu precisava te apresentar lá. A gente ri, mas irmãos, hoje a gente ri, mas como pode? A aparência, não separa não, espera um pouquinho, deixa eu apresentar, porque eu preciso mostrar resultado. Não, irmão, você não precisa mostrar resultado para Jesus. Deus ama você do jeito que você é. Se você estiver bem plantado no Senhor, se você estiver bem fincado as suas raízes no Senhor, irmãos, se você estiver bem alimentado da palavra, regado pelo Espírito, você vai frutificar abundantemente mais e terá discípulos em todas as nações. Aleluia, amém, gente. O reino de Deus é um reino de amigos. Jesus disse assim, olha, eu já não chamo vocês de servos, mas amigos. O servo não sabe nada do que acontece com o seu Senhor, mas o amigo sabe tudo. Estamos falando, irmãos, de um alto lugar de honra. Não é porque a gente é amigo que não deixa de ser um lugar de honra. E eu vou te falar, o maior concorrente, o pastor Juscelio fala isso, o maior concorrente da honra é a convivência diária. Nós começamos honrando, aí vai passando um tempo, a gente vai misturando a amizade, a gente vai misturando. No começo o marido honrava a esposa, minha querida, minha preciosa, minha linda, o que você precisa? Quantos sapatos você quer comprar hoje? Não é? Aí vai passando um tempo, o que você quer, mulher? De novo. Às vezes uma pior coisa que a mulher quer ouvir é assim, mas eu falo assim às vezes para a Soraya, né? Mas você vai usar? Tipo assim, né? A pior coisa que tem é quando uma mulher quer comprar algo e você fala, mas você vai usar? Aí ela fala, aí ela, pronto, não compra, porque ficou na dúvida. Essa é a pior coisa que a gente faz, irmão. Não faça isso com as suas mulheres, amém, irmãs? Amém ou não? Se você quiser comprar, pode ser que use, pode ser que não use, não é? Que a gente é diferente do homem. O homem quando compra, usa o ano todo, não é assim? Até furar, não é? A mulher não, a mulher precisa ter opções, não é? Amém, irmãs? Ganhou uns pontinhos com vocês aí ou não? Louvado seja o Senhor. Honrar uma vez é fácil, irmãos, o desafio é continuar honrando. Sabe, ser fiel agora é bom, eu quero ver a gente continuar sendo fiel, honrando a aliança que nós declaramos com a nossa boca, honrando as alianças que nós falamos. Então toma cuidado com quem você entra em aliança, amém, irmãos? Porque hoje a aliança caiu no campo, sabe, de um lugar assim banal, uma coisa banal. As pessoas fazem aliança, quebra aliança, faz aliança, quebra aliança, amém? Nós temos aliança, uma aliança eterna no Senhor, amém, irmãos? Uma aliança eterna no Senhor. Eu preciso continuar honrando pai e mãe, preciso continuar honrando a esposa. E a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra e para que tudo te vá bem. Sabe o que é tudo? Tudo te vá bem na terra que o Senhor te dá. Mas irmãos, é só honra. Tem coisas que ultrapassa a honra. Entende? Você que casou, você que saiu da casa dos seus pais, então entenda uma coisa, você precisa sair de corpo, alma e espírito, amém, irmãos? É um processo, ou seja, o deixar honrando, amém? Não é deixar desonrando. Ah, pastor, eu saí desonrando, então volta, conserta, amém? Pecado confessado é pecado perdoado, aleluia. Às vezes a gente vive debaixo de um peso tão terrível, irmão. Deus não coloca peso sobre ninguém, não. Quem coloca peso é o diabo. Não, eu não quero, sai para lá, Satanás. Sabe, Satanás vem trazer acusação, vem trazer peso, vem trazer condenação. Não, irmãos, não.
O nosso Deus trabalha não com peso, mas trabalha com responsabilidade. Ele quer saber quem é o responsável por essa casa, quem é o responsável por esta família, quem é o responsável por estes filhos, quem é o responsável por este casamento. Aleluia, aleluia. Um reino de amigos. Da multidão Jesus tinha 70, dos 70 Jesus tinha 12, dos 12 Jesus tinha 3, dos 3 Jesus tinha 1. Eu preciso passar mais tempo com Deus do que com pessoas, irmãos. Você precisa passar mais tempo com Deus do que com pessoas. Porque quanto mais você busca Deus, mais você tem vontade de servir as pessoas. Quanto mais você lida com as pessoas, mais você quer voltar correndo para Deus. Aleluia. É assim ou não é? Você ora e de repente aí você vai servir alguém, alguém trai você, alguém engana você, alguém calunia você. E você fala, meu Deus, então você volta correndo para Deus. E você ali em Deus começa a adorar. E de repente vem um amor tremendo sobre aquelas pessoas novamente. E você vem, e ali quanto mais você serve, mais você quer voltar. E esse ciclo ali vai ser constante nas nossas vidas, irmãos. Às vezes a gente vai para Deus querendo matar 3, 4 pessoas. Mas a gente sai da oração muitas vezes assim, querendo matar a gente mesmo, não é assim? Quantas vezes, irmãos? Deus, eu não conformo, Deus, eu não acredito. Deus, eu estou inconformado. Deus, está tudo errado. Deus, tira aquela pessoa. Meu Deus. E daqui a pouco, irmãos, a gente começa, Deus, tem misericórdia de mim. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, irmãos, não tem como a gente ficar com o coração duro. A gente vai se quebrantando. Deus sempre vence. Se alguém está orando demais e está ficando com o coração duro, irmão, tem alguma coisa errada com este culto. Quanto mais eu oro, mais quebrantado eu preciso ficar. Quanto mais eu oro, mais amoroso eu preciso ficar. Amém, gente? Não importa o quanto eu e você ora, importa o quanto nós nos rendemos a Jesus. Aleluia. Você pode ficar 24 horas orando e não fazer efeito nos céus. E uma pessoa em 5 minutos com o coração rendido pode tocar e rasgar os céus. Então não importa o quanto eu oro, importa o quanto eu me rendo, o quanto eu me jogo para o chão e digo, Jesus, o Senhor venceu. Deus, o Senhor não está me devendo nada. O Senhor já me deu tudo o que tinha. O Senhor já me deu tudo que foi Jesus Cristo naquela cruz. Ele morreu e Ele ressuscitou. E hoje Ele está vivo, presente aqui através do Espírito Santo. Sai desse lugar onde Deus parece que está te devendo alguma coisa. Deus não está te devendo mais nada. Amém ou não, gente? Essa é a cultura desses dias. A gente está se colocando muito no lugar de vítima, sabe? É a culpa do governo, é culpa do fulano, é culpa do pastor, é culpa do ministério, é culpa... Irmãos, entra você nesse lugar de responsabilidade e diz, Senhor, eu estou aqui, que venha vida sobre esse vale de ossos secos. Que venha vida em nome de Jesus. A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa, irmãos, sai desse lugar. A culpa é da pandemia. Você acha que a pandemia pegou Deus de surpresa, irmão? Não pegou. As minhas orações têm sido assim, igual de Jesus dizendo, Senhor, obrigado, porque eu sei que eu não estou sozinho. O negócio apertou para o meu lado, irmãos. Nosso pastor falou sobre angústia, a gente vai falar um pouco sobre angústias hoje. Na hora da angústia eu tenho dito, Senhor, obrigado, porque eu sei. Irmão, você precisa falar para a tua alma. Amém, irmão? Você precisa falar isso para a sua alma, porque a sua alma quer destruir. Quanto mais você está com a alma agitada, menos você consegue ouvir a Deus. Deus fala no teu espírito. Irmãos, entenda comigo, Deus fala comigo muitas vezes quando eu vou tomar banho. Sabe por quê? Porque ali eu relaxo. Quando eu relaxo, Deus fala. Enquanto eu estou ali agitado, enquanto eu estou ali nervoso, enquanto eu estou ali brigando. Porque você já tomou banho conversando, irmãos? Brigando? Você já brigou sozinho ou não? Tem alguém aqui ou só eu, irmãos? Aí tem alguns... Irmãos, é cada briga no chuveiro, irmãos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou ir... Não, mas quando você entra rendido, aí você começa a ouvir a voz de Deus. Porque Deus fala no teu espírito. As revelações mais íntimas, irmãos, do coração de Jesus eram dadas aos mais confiáveis. De uma multidão tinha um.
As revelações mais íntimas são para os confiáveis. A questão é, será que Deus pode contar comigo? Será que Deus pode confiar em mim? O Senhor não está procurando experiência, o Senhor está procurando pureza. Pureza. Por isso Ele achou Maria, uma mulher que era virgem, que não sabia como fazer, não tinha as manhas de como era a intimidade, não tinha o seu jeito de fazer. Maria era pura. Por isso o Senhor está procurando os puros, e por isso a minha oração tem sido: Senhor, eu quero voltar a ser, eu quero pureza. Senhor, torna meu coração puro, tira toda a malícia. Eu não quero chegar num lugar e ser malicioso, eu não quero olhar para as pessoas e ser malicioso, eu não quero conhecer um pastor e já ser malicioso. Mesmo que todo mundo venha falar mal daquela pessoa, irmãos, tem pessoas que já chegam morta diante de ti, porque todo mundo à tua volta já mataram ela. Eu não posso esquecer que eu sou ministro de vida. Se tem alguém matando outras pessoas para você, irmão, são ministros de morte. Para de ouvir elas. Quem você ouve governará a sua vida. Quem você está ouvindo governará a sua vida. Toma cuidado com o que você está ouvindo. Tem muita porcaria na internet, tem muita porcaria sendo falada, muita besteira sendo falada, irmãos. Toma cuidado com o que você está ouvindo. Quem é que está falando? Não se importa o que está dizendo, importa quem é que está falando. Quem está falando? Quem que está falando? Irmãos, nós somos cartas vivas. A gente não tem que pregar, a gente é lido. Você é lido, pastor, pastora, líder, irmão. Você é lido, as pessoas leem você. Leem a forma como você trata a sua esposa, sua casa, seus filhos. Te lê, amém? Você prega muito mais com a boca fechada do que com a boca falando. Você sabia ou não, irmãos? A gente prega muito mais com a nossa vida do que com as nossas palavras. Somos cartas vivas. Aleluia. Ah, irmãos, eu louvo a Deus porque eu estou tão feliz de estar aqui hoje com você. Eu passei a noite em claro. Eu estava tentando entender, mas eu estava com uma angústia no coração. A minha alma dizia assim: eles estão esperando o pastor Juscelio. Aí eu falei, e ninguém avisou que ele não está vindo. Eu falei, meu Deus, será que eu aviso, não aviso? O que eu faço? A minha alma agitou de madrugada, era 4 da manhã, eu estava rolando, parecia, e meu Deus. Ah, irmãos, mas eu sei que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar um período na tua vida, mas a alegria lá vai vir. A alegria é uma promessa. O choro tem prazo de validade. Pode ser uma noite, 40 dias, 40 anos. Pode ter um prazo. Mas a alegria virá. A alegria virá, pastor, para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério. Eu sei que ainda você pode viver os melhores dias da sua vida. Eu sei, irmãos. Ah, Deus é Deus do de repente. De repente tudo muda, de repente o céu rasga, de repente o ambiente de morte é tirado e o ambiente de vida é estabelecido. Maria, irmãos, gerava algo do céu, e eu vou te falar uma coisa, ela foi humilde, sabe por quê? Porque ela, carregando o nosso Senhor Jesus Cristo no seu ventre, ela foi até a casa de Isabel para aprender com quem estava mais à frente. Procurar ajuda com quem está mais à frente não diminui aquilo que você está carregando. Ah, irmãos. Às vezes eu fico um tempo dizendo, não, eu não vou encher a paciência dos meus pastores, eu não vou ficar perturbando. E a gente vai passando o tempo, e a gente vai ficando mal, e de repente, irmãos, às vezes uma ligação por vídeo de 10 minutos, ninguém fala nada com nada, um só ri do outro, e de repente você desliga, irmãos, e parece que alguma coisa mexeu dentro de você, e você fala, meu Deus, que tapa na cara que eu levei. Como? Sabe por quê? A lei do reconhecimento aciona a honra. E a honra aciona a transferência. Se você dá água,
Para um profeta na qualidade de profeta, você recebe o galardão de profeta. Você recebe o que você respeita. Você atrai o que você respeita. Aleluia. Quantos entendem o que eu estou falando, irmãos? Nunca se esqueça da lei do reconhecimento. Aleluia. Quanto mais você honra, quanto mais você respeita, mais você atrai. Maria foi na casa de Isabel para aprender com quem estava mais à frente. E eu vou te falar uma coisa, não é porque ela estava numa estrebaria, num lugar de animais, um lugar simples. Não era porque ela estava numa estrebaria que aquilo que ela estava gerando não era algo que estava vindo do céu. Entenda uma coisa, meu pastor, minha pastora, um momento não te define. Você pode estar passando por um período de estrebaria, mas aquilo que você está gerando é algo que está vindo do céu. A gente pode estar passando por um perrengue. O momento que você vive não define a tua vida, não define a tua identidade, não pode definir a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Fala para a pessoa que está do seu lado, para esse pastor, o momento não define você. O que define você é a palavra de Deus. Não, o momento não te define. O nosso maior desafio, irmãos, é se manter no que o Senhor já disse. Jesus tinha dito que ia ressuscitar e que estaria na Galileia, e os discípulos estavam todos apavorados. Estava ou não estava, irmãos? A gente precisa relembrar daquilo que o Senhor já disse. Precisamos relembrar. E sabe o que aconteceu? Eu cheguei assim, sabe, quando você se doa muito e está precisando receber um pouco. Eu cheguei assim, meio com esse coração aqui. Eu vim da Inglaterra para cá. Eu falei, nossa, eu estou precisando receber. Esses dias eu vou receber. E quando eu cheguei lá em Porto, o pastor da casa lá, que foi enviado junto comigo no mesmo dia, ele me mostrou um vídeo de 12 minutos, dizendo, olha aqui, você lembra o nosso envio? Estávamos lá na Missão Sudeste, pastor Juscelio, pastor Luiz Hermínio, e eu comecei a escutar novamente as palavras que foram ditas a nosso respeito, todas as confirmações que Deus tinha dado. Irmãos, eu comecei a ouvir aquilo e o meu coração começou a voltar, sabe, a se fortalecer. Então entenda uma coisa, volte, pegue aqueles caderninhos que você anotava, pegue as palavras, pegue as profecias que você recebeu durante anos. Entenda, irmãos, são essas palavras que o Senhor já disse a teu respeito, irmãos, que vão fazer nós caminharmos num lugar de autoridade, de graça, de vida, de alegria. Aleluia ou não, gente? Vocês estão comigo? José e Maria tiveram a sua vida mudada por aquilo que estavam gerando. A vida deles foi mudada. Entenda, irmãos, a sua vida vai ser mudada por aquilo que você está gerando. Você está gerando algo do céu. Pastor, mas parece que eu perdi a tranquilidade. Irmãos, Deus não é Deus de tranquilidade, Deus é Deus de paz. Deus é Deus de paz. Nós vamos ter paz no meio das guerras. Esse é o nosso Deus. Não busque tranquilidade, busque a paz do Senhor. Porque a paz do Senhor, irmãos, vai sustentar você em todos os embates nesse tempo. Amém, gente? Aleluia. Estamos na construção dos nossos dias. Enquanto Noé ele construía a arca, entenda uma coisa, irmãos, Deus ia construindo um Noé. Enquanto Deus levava Abraão lá para o monte para sacrificar o seu único filho, ali Deus estava construindo o pai da fé. Sabe, pastor, pastora, você ali trabalhando todos os dias, sabe aquela família que se levanta, que fala mal de você, você deu a vida por ela, você deu dinheiro para ela, você ajudou, você fez até os documentos dela, você fez, ajudou. Aí daqui a pouco a pessoa fala assim, tchau pastor, não vou ficar aqui, esse lugar não é para mim, porque eu não vejo mais Deus nesse ministério, e a pessoa vai embora. E aí muitas vezes você entra no que, irmãos? Eu sei que aqui não acontece nada disso, amém? E aí, irmãos, a hora que você é ferido, apunhalado, a tua alma começa a gritar. Escute, Deus está construindo um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus ali nessa traição.
Ah, nós precisamos dos carrascos para ser colocado na cruz. Não falamos de morrer aqui, pastor? De morrer, de cavar a cova. A gente precisa dos carrascos. A gente quer matar os carrascos, irmão. Não, você não vai me crucificar. Irmão, se o carrasco não me crucifica, eu não morro para mim mesmo. Pode dizer, ô querido carrasco. Fala para a pessoa que está ao teu lado assim, ô meu querido carrasco, eu te amo. Não fala isso para a mulher não, irmão. Amém? Para a esposa. A gente precisa dos carrascos, amém? Aleluia. Não podemos fazer acepção de pessoas. Aleluia. Deus estava construindo Abraão. Não posso ter filho, agora eu te dou um filho, agora mata o filho. Meu Deus, vai para lá, vai para cá, te envia para cá, te envia para lá, faz isso, faz aquilo. E aí, meu Deus, Deus está construindo obediência. Pare de sofrer na mão do diabo, venha sofrer na mão de Deus. A diferença é que o sofrimento na mão do diabo gera morte, mas o sofrimento na mão de Deus, irmão, gera vida. De qualquer jeito, pastores, a gente pode falar porque a gente está no meio de pastores, né? De qualquer jeito nós vamos sofrer. Então assim, sofre na mão de Deus, sofre na mão do Pai. O sofrimento na mão do Pai é um sofrimento que gera vida, crescimento, rompimento, aleluia. O nosso Pai é um Pai de destino. Irmão, qual é o pai que não faz o filho sofrer muitas vezes por proibir algumas coisas? É o mesmo coração de Deus com a gente. Se Deus está te proibindo, está te barrando, está te bloqueando, sabe? Está te segurando, espera. Uma vez o pastor Jacon chegou para mim e falou assim: Rodrigo, você às vezes é como um passarinho na mão do dono, do pai. Deus está te segurando e você é um passarinho na mão dele. Eu falei, ah, que lindo, né? Ele falou assim, às vezes você se debate tanto que acaba morrendo na mão do pai. Eu digo, meu Deus. Era um período que a minha alma estava muito agitada. Sabe, às vezes nós sabemos que estamos na mão do Pai, mas a gente se agita tanto, se debate tanto, critica tanto, calunia tanto, fala mal tanto, que a gente acaba morrendo, tenta se defender. Irmãos, não é mais tempo de se defender, amém, irmãos? Não se ofender, não se defender, aleluia. Não se ofenda, não se defenda e não ofenda, não é isso? Não se defenda, não ofenda e não se ofenda, não se defenda e não ofenda. Só um morto consegue fazer isso. Amém, irmãos? Um morto já não tem mais reputação. Eu sempre fui um homem que lutei muito pela minha reputação. E Deus foi me moendo, Deus foi me quebrando, Deus foi me... Quantos entendem o que eu estou falando, irmãos? Um orgulhoso na mão de Deus. A grande questão é que, vou te falar uma coisa, irmãos. Pedro foi chamado de Satanás pelo Senhor. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Arreda daqui, Satanás, porque você só fala coisa de homens, não fala coisa de Deus. Irmãos, Pedro não se afastou do Senhor por causa disso. Ele decidiu continuar. Entenda uma coisa comigo, não importa o quanto você errou, não importa o quanto você falhou, o quanto você negou, importa que você decida continuar. Continuar servindo o seu Deus, continuar servindo o povo que Deus deu para você. Fala para o seu irmão que está do seu lado, continue, pastor. Continue, pastor, continue acreditando, investindo, dando seu tempo, continue ajudando, continue servindo, continue amando. Aleluia. O urso estava preparando Davi para o leão. O leão preparou Davi para o gigante. O gigante preparou Davi para Saul. E Saul preparou Davi para o trono. Saul preparou Davi para um lugar de governo. Aleluia. Sabe essa pessoa que você pensou agora? Deus ama ela.
ela está te preparando para você estar no lugar de governo, porque é esse lugar que Deus te chamou, homens de governo, mulheres de edificação, amém, irmãos? É nesse lugar que Deus te chamou, para você governar junto com Ele, nele, amém, irmãos? Nele, aleluia, aleluia. Saul preparou Davi para o trono, a perseguição de Saul, a infantilidade de Saul, a inveja de Saul, Saul endemoniado, irmãos, e Davi servindo ele, tocando harpa, para que ele ficasse mais calmo. Continue tocando a sua harpa, para que as pessoas fiquem mais calmas, continue servindo. Irmãos, o que é o divórcio? Um divórcio acontece quando a generosidade acaba. Quando eu deixo de servir você, quando eu acho que eu tenho que ser servido. Quando eu acho assim, eu cansei de servir, eu começo a exigir os meus direitos. Irmãos, todas as vezes que eu começo a exigir os meus direitos, a generosidade acaba. E quando a generosidade acaba, acontece um divórcio, uma quebra de aliança. Não, irmãos, Deus te chamou para continuar sendo generoso, para amar como Ele ama, para perdoar como Ele perdoa. Por isso, Senhor, me dá o teu coração. Senhor, por favor, me dá o teu coração, amolece o meu coração, para que o meu coração esteja alinhado com o teu, para que estejamos na mesma frequência. Aleluia, eu não quero perder o tempo de Deus, irmãos, amém ou não? Nós não podemos perder o tempo de Deus. Até quando a gente vai ficar chateado? Até quando nós vamos ficar com essa situação sem resolver? Até quando? Hoje você pode dar um jeito na sua vida, sair desse lugar de angústia. E muitas pessoas já não estão mais vivendo só angústia, muitas pessoas já estão amarguradas. Porque toda angústia que não me leva para Cristo, vai me levar para um lugar chamado amargura. Você conhece algum pastor amargo, irmão? Sabe? Que só ataca. Um pastor ferido, amargurado, uma pastora amargurada, irmãos, é terrível. É terrível. Ali não há vida, ali só há separação, ali só há confusão, ninguém mais presta, ninguém mais serve. Sabe, o orgulho vai se instalando. Sabe, irmãos, a gente já começa a ser seletivo. Sabe, a gente já deixa de reconhecer o que as pessoas carregam. Não, irmãos, Deus não nos chamou para a gente estar nesse lugar. Pecado confessado é pecado perdoado. Pecado confessado é pecado perdoado. Provérbios 24:10. A gente não leu a Bíblia ainda, pastor. A gente não leu a Bíblia ainda. Irmãos, são tantas coisas que brotam dentro de mim e eu fui tentando discernir aquilo que o Senhor queria que fosse falado. Provérbios 24:10 fala assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostras fraco no dia da angústia, o teu poder de reação é pequeno. Irmãos, a palavra de Deus fala, por isso que eu falo, o que diz a palavra de Deus? Não interessa o momento que eu estou vivendo, o que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que quando eu estou fraco é que eu estou forte. Quando eu me sinto fraco é que eu estou forte. Entenda, irmãos. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Nesses períodos, entenda comigo, irmãos, nesses períodos de transição, nós não podemos permitir que o nosso estado emocional defina a nossa vida espiritual. Domingo passado o pastor Juscelio falou algo interessante, que ele disse assim: nós estamos vivendo em dias, talvez ele fale amanhã, nós estamos vivendo em dias de uma revisitação de gigantes. Estamos vivendo em dias onde aquilo que já vencemos lá no passado está voltando, pecados vencidos, sabe, pessoas de autoridade em várias áreas que davam cursos, seminários, sabe, falando sobre alguns assuntos, e essas pessoas voltando agora a ser atacadas de uma forma, sabe, sobrenatural, sabe, na família, na depressão, em tantas outras áreas. Estamos vivendo um tempo de revisitação de gigantes. Entenda uma coisa, irmãos, como é que nós vencemos esse tempo de revisitação de gigantes que já foram vencidos? Voltando para a palavra de Deus, voltando para aquilo que já está escrito a nosso respeito, voltando para aquilo,
Sabe, irmãos, volte a lembrar de tudo aquilo que Deus já falou a teu respeito, em nome de Jesus Cristo. Talvez eu sei que enquanto eu falo aqui, o Espírito Santo está te trazendo à memória aquele dia, aquela palavra, e isso vai trazer, a palavra de Deus vai trazer um fortalecimento para a tua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Precisamos relembrar o que o Senhor já nos falou. Efésios 1:3, irmãos, diz que o nosso Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia. Ele não disse que nós não teríamos problema, ele disse que estaria conosco até a consumação do século. Amém, irmãos. A Bíblia não muda quando os nossos sentimentos mudam. A palavra de Deus não muda quando os nossos sentimentos mudam. O apóstolo Paulo estava preso num calabouço, acorrentado, e ele dizia assim: porque nós que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Paulo estava preso por fora, mas ele estava livre por dentro. Aleluia. Por isso que o momento não define você. As prisões que você possa estar vivendo não definem a sua vida. Certa vez eu escutei falando sobre angústia, eu escutei algo interessante, que dizendo que a verdadeira angústia, ou a legítima angústia que o céu quer receber, é a de um santo que ainda mora em um corpo pecador. Há uma angústia de um santo que ainda mora num corpo que tende a errar, que tende a falhar, que tende a fraquejar, que tende a se render à alma, que tende a se render às emoções. Essa deve ser, irmãos, porque toda batalha, entenda comigo, é uma luta por territórios. Toda guerra é uma luta por territórios. Aleluia. Você está com a Bíblia aí, irmãos? Você está com a Bíblia aí? Abre, eu quero ler um texto com você. Eu não estou começando agora, fica tranquilo. Eu ainda quero orar com você. Mas escute, 1 Samuel 30, versículo 6. Quero ler um versículo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. O Senhor há muito tempo tem me falado sobre angústia. E diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Aleluia. É uma decisão. Irmãos, qual que era o ambiente aqui, irmãos? Um ambiente desolador, um ambiente de tristeza, de desespero. Ziclague tinha sido saqueada, sua família foi levada cativa, a família de todos foram levados cativos. Saquearam, queimaram a cidade, destruíram tudo. Davi chega com os homens, e quando ele olha aquele lugar, não tinha nada ali, irmãos. Pensa você chegando e de repente vê sua casa destruída, seus bens saqueados, a sua família levada cativa. Era um momento de desespero, era um momento de dor, era um momento de angústia. E o pior de tudo isso, que além dele ter que viver com a perda da sua casa, as pessoas ainda, os homens queriam apedrejá-lo. E diz que Davi estava angustiado, mas o povo estava amargurado. Há uma diferença entre a angústia e a amargura aqui, irmãos. Davi se sentia preso, Davi estava, se sentindo atado, essa é a palavra. Enquanto aqui já não se sentiram atados, deixa eu ver aqui, já se sentiu preso, irmãos? Você não sabe o que faz? Não há problema nenhum, desde que você decida se reanimar no Senhor. Não há problema nenhum, desde que você decida se reanimar no Senhor. Porque se você não se reanimar no Senhor, você vai cair num campo chamado amargura. E aí a amargura vai começar a criticar. Davi, você está errado, você que errou. Ou seja, um amargo, ele sempre está num lugar de vítima, de defensiva. Irmãos, em nome de Jesus, que a gente saia desse lugar hoje, em nome de Jesus Cristo.
Não, Deus não te chamou para ficar na defensiva, se lamentando, sabe, se martirizando, sabe, irmãos, quem fica assim, ó vida, ó céus, que dificuldade, ó meu Deus, irmãos, são os profetas de Baal. Não, você é um profeta do Deus Altíssimo, aleluia. Eu estou ministrando aqui para profetas do Senhor, amém, irmãos, que não ficam se vitimizando, em nome de Jesus. Profeta de Baal fica se vitimizando. Responde Baal com fogo, responde Baal com fogo. Eles ficavam ali na comiseração, alimentando a sua dor. Sai daí, irmãos, em nome de Jesus, amém. Somos profetas do Deus vivo, aleluia. Somos profetas do Deus vivo, profetas de vida. Estamos numa casa profética. Toda a cidade tinha sido levada, saqueada pelos amalequitas. O que eu acho interessante é que no meio do caminho ele encontra um inimigo, irmão. Se você ler, depois lê o texto na sua casa, você já sabe, né? Mas não custa lembrar. Irmãos, ele chega e está ali um inimigo, um dos que tinha saqueado a sua cidade, um dos que tinham, sabe, irmãos, saqueado, só que ele estava ferido, ele tinha ficado para trás, largaram ele para trás. Irmãos, o que Davi fez, irmãos? Falar, você saqueou a minha cidade? Você saqueou a minha família? Você faz parte disso? O que Davi fez, irmãos? Cortou a cabeça dele? Não, Davi estendeu a mão e ajudou aquele inimigo. Meu Deus do céu, irmãos, que compaixão é essa? Só quem precisou da compaixão consegue ser tão compassivo assim, são tão misericordioso assim. Só quem muito precisou da graça, consegue viver nesse lugar de graça. Como que consegue? Ele ajuda aquela pessoa, ele limpa as feridas daquele inimigo, ele ajuda aquele inimigo a se recompor. Entenda uma coisa, irmãos, o exercício da compaixão na hora da angústia ativa os céus. Pastores, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor está nos chamando nesta manhã, é para nós voltarmos ao exercício da compaixão na hora da angústia com aquelas pessoas que não merecem mais o nosso cuidado, a nossa atenção. Misericórdia, misericórdia. Esses dias o Senhor me acordou de manhã e eu fui estudar sobre benignidade, e isso é uma das virtudes do fruto do Espírito. Eu falei, Deus, o que é ser benigno? O que é ser benigno? Aí eu fui ver o que era benignidade. É a bondade em ação. Só que no original está escrito assim: é a capacidade de agir pelo bem-estar daqueles que testam a sua paciência. Tem alguém testando a sua paciência aqui ou não, irmãos? A capacidade de agir pelo bem-estar daqueles que testam a sua paciência. Ai, meu Deus. Tem umas esposas que estão rindo aí, irmão. Oh, meu Deus. Tem esposas, aleluia, tem pastoras aqui, né, cheias de compaixão, amém? Os maridões estão testando a paciência das irmãs aí ou não? Então, amém? Ah, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Mas pastor, será que Davi não falhou em cuidar de sua casa? Ah, pastor, mas eu acho que Davi pode ter errado, irmãos. Não interessa se ele errou, interessa que ele saiu mais misericordioso do outro lado. Deixa eu te falar, o apóstolo Pedro, ele voltou muito mais quebrantado depois que afundou do que quando ele foi. Eu imagino o apóstolo Pedro descendo do barco, dizendo assim: Senhor, posso ir? Estou na tua palavra? Amém, estou aqui. Ele olhando, todos os discípulos lá atrás. E ele vem. Só que quando ele começa a olhar para as dificuldades, para as ondas, para os problemas, ele tira o foco de Cristo. Ele começa a afundar. E ali Jesus vem ainda dar uma lição. Fala, olha, homens de pequena fé, por que duvidaste? Irmãos, eu tenho certeza que o Pedro molhado estava muito mais quebrantado do que o Pedro seco. Pastora, não importa se você falhou, pecado confessado, pecado perdoado. Não importa se você errou, negou, o que importa é que você não desista e que você continue. Se precisar, vamos voltar molhado para o barco. Fala para o seu irmão assim, ó, vamos voltar molhado para o barco. Fala para ele assim, deixa os outros rirem de você.
Não tem problema que estão rindo de você porque você voltou molhado para o barco. Aleluia. Antes voltar molhado para o barco do que morrer num lugar de orgulho, sozinho. Pedro se submetia, Pedro se rendia, essa era a palavra. Ele fazia tudo de ruim, mas ele se rendia, ele tinha um coração. E Deus continuava amando Pedro, e Jesus foi atrás de Pedro. Sabe, irmãos, você via a amizade dos dois ali. Aleluia. Davi, ele não colocou a sua dor no centro. Davi, ele não colocou a sua dor no centro. Entenda uma coisa comigo, pega isso no teu espírito. A chave da restauração e da cura está em não fazer da sua dor uma dor maior do que a dos outros. Pegue isso no seu espírito. A chave da restauração e da cura está em não fazer da sua dor uma dor maior do que a dos outros. Jó só teve a sua sorte mudada quando ele começou a orar pelos seus amigos acusadores. Você concorda comigo ou não? 3 amigos, Eliú era uma bênção, mas 3 amigos falando na cabeça dele, falando, acusando. Quando ele começa a orar por aqueles que o acusavam, a Bíblia fala que ele teve a sua sorte mudada. Aleluia. Começa a orar, irmãos, em nome de Jesus Cristo, pelos seus amigos, pelos seus inimigos. Comece a orar por quem te quer bem, quem não te quer bem. Abençoa, libera a vida deles, senão você vai ficar preso com eles. Nós ficamos presos com todo mundo que não liberamos perdão. Marido, se a tua esposa não liberar perdão se a sua esposa não liberar perdão pela mãe, quando você for dormir com a sua esposa, maridão, você vai dormir com a esposa e com a sogra junto. Você sabia disso ou não? Porque a gente fica preso, atado com todo mundo que a gente está mal resolvido. Enquanto a gente não se resolve, irmãos, a gente fica lembrando da pessoa, a gente fica pensando na pessoa, a gente vai tomar banho, a gente vai dormir, a gente fica lembrando. Por quê? Porque ali criou-se, sabe, algo que precisa ser desfeito, algo errado, sabe, um laço de alma é feito com quem a gente não se resolve. Não, irmãos, por isso que eu falo, você pode sair livre hoje aqui, em nome de Jesus, da sogra, do teu patrão, do funcionário, do pastor, do antigo pastor. Você pode sair livre hoje, irmãos. Aleluia. E Jesus veio, irmãos, para que nós vivêssemos de fato essa liberdade. Amém. Para que fôssemos livres. Então aproveita isso. Seja livre hoje, libera. Sabe, na hora que a gente for orar aqui, libera a vida dessa pessoa. Foi o pastor que te feriu? Foi o pastor que te amaldiçoou? Como pode um pastor de Deus amaldiçoar alguém? Será que é um pastor de Deus? Quando você entende o que eu estou falando, irmãos? Sai desse lugar de condenação e para de idolatrar a tua dor, o teu problema. Tem gente muito pior aí do lado, irmãos. Talvez o teu vizinho que está aí do lado está com um problema muito maior do que o teu. Quando você entende o que eu estou falando, irmãos? Ore pelos teus amigos, ore pelos seus inimigos, ore pelos seus concorrentes. Se você tem um comércio, porque dentro da igreja não tem concorrência, ou não deveria ter concorrência. Amém, irmãos? Nós não somos uma empresa. Amém, irmãos? Nós somos o corpo de Cristo, um corpo que anda bem alinhado, bem ajustado, que espera e recebe o comando do cabeça, que é Cristo. Aleluia. Ana queria um filho, chorava, porque queria um filho. Até que ela falou assim: Senhor, eu estou tendo, já estão achando que eu estou embriagada. Deus precisando de um sacerdote e Ana querendo um filho. De repente, irmãos, Ana fala: Senhor, eu vou te dar um sacerdote. Então Deus falou assim: então agora eu vou te dar um filho. Enquanto eu choro pela minha dor, Deus não vai me dar nada. Mas quando eu me uno à dor do céu, irmãos, eu atraio do céu para a terra aquilo que precisa ser gerado. Eu atraio do céu o que precisa ser gerado quando eu me uno à dor do céu. Qual é a dor do céu? O que o Senhor está precisando, Deus? O que o Senhor quer de mim nessa terra? O que eu estou fazendo aqui, Deus? O que o Senhor quer com esse povo? O que o Senhor quer com esse povo que o Senhor me deu? O que o Senhor quer? O que eu faço com esse povo que o Senhor me confiou?
Estou com vontade de fugir, de sair correndo, de pegar um navio, um barco, um submarino, de vazar. Eu estou com vontade de ir embora. Mas, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Talvez esse seja o sentimento teu com o teu povo. Irmãos, eu vou te falar, quem você não muda, Deus usa para te mudar. Aleluia. Quem você não consegue mudar. Pastor Bispo, tem pessoas que nunca vão mudar. Mas na verdade quem vai mudar é a gente, porque a gente vai ficar com o coração mais misericordioso. A gente acaba crescendo. Entenda, irmãos, Deus está trabalhando contigo. Lembre de uma coisa, irmãos, eu não estou falando quem é trigo, quem é joio, mas o joio sempre promoverá o trigo. Porque a palavra fala que quando o trigo frutifica, quando o trigo frutifica, o joio aparece. Pastor, pastora, você vai começar a frutificar? Está frutificando? Vai aparecer o joio, mas por favor, não arranque o joio, não arranque a joia, esposa do joio. Não arranque. Cuide para que eu e você não se torne joio. Ai de mim julgar quem é trigo, quem é joio, irmãos. Deixa o Senhor fazer. Deixa o Senhor fazer. Amém, irmãos? Dá tempo. E o tempo revela a intenção do coração de todas as pessoas. Vai dando corda, irmãos. Deus vai dando corda com a gente. Ou a gente sobe para onde Deus está, ou a gente se enforca com ela. Mas Deus vai dando corda, irmãos. Vai dando corda. Vai te confiando. Deus vai confiando. E vai vendo se realmente Ele pode confiar em nós. Deus está buscando, irmãos, quem Ele pode confiar. Não caia numa condenação se você acha que não sabe Bíblia, que não tem teologia, que a tua teologia não é tão boa assim. Estude bastante, leia a Bíblia bastante, se renda bastante, mas não caia nessa condenação. Não se compare com ninguém. Não se compare com ninguém. Por favor. Você tem algo que só você tem. Amém, irmãos? E se for para sofrer, irmãos, não vamos sofrer na mão do diabo, não. Vamos sofrer na mão de Deus. Jesus aprendeu a obediência por aquilo que Ele sofreu. Jesus aprendeu a obediência por aquilo que Ele sofreu. E eu e você querendo fugir do sofrimento. Fala para o seu irmão, fala assim, não tem como fugir do sofrimento, irmãos. Fala assim, o sofrimento faz parte. Fala para ele assim, mas a vida eterna também faz parte. Diga para ele assim, a vida eterna já começou, pastor. A nossa vida eterna já começou. Amém, irmãos? Irmãos, o resgate da família de Davi. Voltando naquela história. Aquele inimigo levou Davi aonde estava a sua família. E ele foi lá e ele conseguiu resgatar a sua família. E diz a palavra que ele resgatou tudo que tinha sido roubado. E a palavra fala, tudo Davi tornou a trazer. Ou seja, irmãos, Davi conseguiu tudo de volta. Por quê? Porque ele exerceu misericórdia num tempo de angústia. Amém, irmão? Qual tem sido as nossas angústias hoje? Eu queria orar com você. O que está doendo? É a tua família, é a tua casa, é o teu pastor. Eu quero me unir a você hoje. Sabe, de pastor para pastor, de homem para homem, de pai para pai, de marido para marido, de irmão para irmão. Qual é a tua angústia hoje, pastor? Eu queria orar contigo. Pastor, já passou da angústia, já estou na amargura. Hoje tem jeito para ti, pastor. Pastor amargurado, uma igreja amargurada. Um pastor curado, uma igreja curada. Um pastor alimentado, uma igreja alimentada. Um pastor vivo, uma igreja viva. Aleluia. Aleluia. Qual é a tua angústia hoje? É a conversão da tua esposa? É a conversão do teu marido? Qual é a tua angústia hoje? É que teus filhos voltem. Irmãos, eu declaro em nome de Jesus que os nossos filhos, eu profetizo sobre a tua vida que os filhos eles vão voltar para a casa do Pai sentados em roda da mesa em nome de Jesus Cristo. Se os teus filhos não estão mais na mesa, eles vão voltar para a tua mesa em nome de Jesus Cristo.
Nós vamos viver um evangelho, irmãos, que os nossos filhos queiram viver. Vamos viver um evangelho que de fato os nossos filhos possam desfrutar. Vamos criar um ambiente de vida na nossa casa. A igreja, ela é só o resultado da nossa casa. Amém, irmãos? Mulheres, cadê as mulheres aqui? Tem mulher de Deus aqui ou não? Ixi, tem mulher de Deus ou não? Glória a Deus. Faz da tua casa, mulher. Deus te deu isso, sabedoria. Faz da tua casa um pedacinho do céu. Para de falar que a tua casa é um inferno. Que ela vai ser um inferno, porque há poder na nossa palavra. A gente tem profetizado o céu sobre a terra, não tem, irmãos? Tem ou não tem? Então, irmã, se você fizer da tua casa um pedaço do céu, há um pedaço do céu aqui, há um pedaço do céu aqui, há um pedaço do céu ali, há um pedaço do céu na Inglaterra, ou seja, há um pedaço de céu no Brasil. Irmãos, devagarinho nós estamos trazendo o céu para a terra. Aleluia! Faz da tua casa um lugar de delícias. Faz da tua casa, esposa, um lugar que o teu marido prefira estar. Que o teu marido prefira estar mais na tua casa do que no templo. Pegou aí no teu espírito? Prepara, mulher, um ambiente tão gostoso que o teu marido não tenha que arrumar futebol todos os dias só para não voltar para casa. Entenda o que eu estou falando. Ele vai lá, ele vai abandonar o futebol, ele vai abandonar aquilo que... Eu não estou falando que o futebol é errado. Quantos entendem o que eu estou falando? Estou falando de casas pastorais, pedaços do céu, lugar de delícia, lugar de desfrute. Irmãos, a gente descansa quando a gente volta para casa, a gente não descansa quando sai de casa. Então, mulher, Deus te deu isso. Você é uma edificadora do seu lar, amém ou não? Com as suas mãos você pode edificar para a bênção, como você pode destruir tudo. Como diz o pastor Juscelio, né? A tola e a sábia está dentro da mesma mulher. É ela que escolhe qual é que ela vai ativar. Amém ou não, gente? Faz do teu lugar um lugar de delícias. Faz da tua casa um lugar de um desfrute. Seja cooperadora, auxiliadora do seu marido. Maridão, para de empurrar a tua mulher para frente. E vai você para frente e protege a sua mulher. Sabe, a sua mulher, aonde você estiver, ela vai estar contigo. Mas não tira pressão sobre ela, em nome de Jesus Cristo. Deus te chamou como cabeça, como protetor, como ponta de lança. Amém, irmãos? Protege mais a sua mulher, protege mais ela. Diz, mulher, fica tranquila aí que aqui nessa casa tem homem. Aqui eu vou resolver essa situação. Aleluia. Tem macho aqui ou não, irmãos? Homens de Deus aqui ou não? Diz, mulher, fique tranquila, quieta a tua alma aí, porque aqui você tem, aleluia, um homem que vai te proteger, que vai te guardar, que vai tirar você dessa confusão. Aleluia. Você está comigo aqui? Irmãos, precisa começar por nós, pastores. Aquilo que a gente quer na igreja precisa começar em nós. Então eu sou o primeiro aqui a me render, dizer, Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu favor. Eu sou o primeiro a dizer, Senhor, as minhas angústias estão aqui, estão me apertando, estão me roubando as noites de sono. Senhor, mas eu vou te falar, é tão bom, irmãos, é tão bom sofrer dentro do propósito. É tão terrível sofrer pelo pecado, mas é tão bom sofrer por estar fazendo a vontade de nosso Pai. Aleluia. A gente escolhe que tipo de sofrimento vai ter. Eu quero finalizar agora, de verdade, eu já acabei. Já passei da hora. Escute. Esses dias eu estava lá meio choramingando com Deus e fui ler. Comecei a ler sobre Paulo. Em 2 Coríntios 11, Paulo fala o que mais lhe pesava diariamente. Eu falei, meu Deus. Falei, deve ser as dores, deve ser as chicotadas. O que pesa, o que dói para Paulo desse jeito? 2 Coríntios 11, 28, ele fala assim: além das coisas exteriores, além dos naufrágios, além das chicotadas, além das prisões, dos naufrágios, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, bispo: a preocupação com todas as igrejas. O que pesava para Paulo era: será que a igreja de Jesus está bem? Será que aquela igreja está bem? Será que aquela igreja está firme? Será que os irmãos ali estão fortalecidos? Será que aqueles pastores continuam firmes? Será que o povo está só amargurado?
Ou será que o povo está angustiado? Como é que será que está aquela igreja que nós deixamos? Como é que está a obra de Jesus? Algo que pesa diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Irmãos, qual a nossa primeira igreja, irmãos? A nossa casa. O que nos pesa diariamente é, primeiramente, a nossa casa, depois o povo. Amém, irmãos? Mas entenda, o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Nosso primeiro ministério é a nossa casa. Seja transparente. Seja você mesmo. Seja sincero com o teu cônjuge. Seja sincero com os teus filhos. Sabe? Se brigar na frente dos filhos, não vai se arrumar na cama, não. Se brigar na frente dos filhos, se conserta na frente dos filhos. Que a memória que eles ficam é aquela da briga. Não é? A gente vai lá para o quarto, se arruma, se ajeita, aleluia, e os filhos só ficam com aquela memória de briga. Faz da tua casa um pedaço do céu. O céu é um lugar de reconciliação. Amém, irmãos? O céu a gente para de brigar, a gente para de criticar, a gente serve um ao outro. Vamos começar assim pela nossa casa. Amém, irmãos? Eu quero orar contigo. Eu sei, dentro de corações aqui há angústias. Sabe, situações, e eu quero orar, eu quero estender a mão junto contigo hoje. Amém? Você pode ficar de pé.